E aí, galerinha, tudo certo? Tranquilidade? Vamos lá então para o nosso vídeo de revisão para nosso último módulo, para que vocês possam aí me deixar orgulhoso, como vocês vêm me deixando aí ao longo de todo o ano letivo. Então, como eu comentei nas aulas, o nosso módulo ele vai ter dois grandes temas só, né? Então vai ser Império Carolíngio, Reino dos Francos de maneira geral, e o Império Carolíngio aí em particular. E depois a gente vai trabalhar sobre o feudalismo, certo? Então, a gente precisa fazer uma retomada daquilo que a gente viu sobre o Reino dos Francos, né? Primeiro a ideia da dinastia Merovíngia e depois a ideia da dinastia Carolíngia. E principalmente recordar, né, da relação entre o Império Franco e a Igreja Católica, né? Principalmente com a chegada ao poder do Carlos Magno. Então, eu não quero que vocês se preocupem necessariamente, né, com a constituição do reino dos Merovingios e depois dos Carolíngios. Mas é sempre importante a gente fazer essa retomada para entender todo o contexto histórico. Então, como a gente sabe, né, a gente tem na configuração do reino carolíngio uma divisão bastante específica entre o rei da dinastia dos Meroveus, né, ainda, e os prefeitos dos palácios, que eram responsáveis, então, pelas guerras, né, e pelos conflitos militares durante o Império Carolíngio. E dentro dessa ideia, né, dos prefeitos do palácio, a gente tem a formação, né, e a atuação de um dos grandes prefeitos palacianos, que sim, é aquela figura que todos vocês dão risada quando vocês escutam o nome, que é o Pepino, né? O Pepino, então, ele vai se tornar o primeiro rei da dinastia carolíngia, ele vai fundar essa dinastia. Por quê? Porque ele era herdeiro, né, descendente, filho do principal prefeito palaciano do período ali, a gente está pensando ali no século VIII, né, nos anos 700. E aí então Carlos Martel, que é o pai então do Pepino, né, ele vai se tornar uma figura bastante emblemática, bastante importante para o reino dos francos, porque ele vai ter algumas conquistas militares que vão ser super importantes. E então a partir daí é que vai se formar a dinastia carolíngia, né? Pepino breve ele não dura muito tempo, então chega ao poder Carlos Magno. E aí sim a gente está falando do auge, né, da dinastia carolíngia, do auge do reino dos francos e da consolidação do império, né, carolíngio. Então, como que esse império ele se consolidou? Ele se consolidou e ele se desenvolveu muito fortemente na relação entre Igreja Católica e o poder político desse império. Então Carlos Magno, que não era bobo nem nada, ele usou toda a sua habilidade guerreira, né, e toda a configuração que ele vai trazer para o Império, sendo um Império extremamente vitorioso em algumas batalhas emblemáticas, a gente vai lembrar de uma específica daqui a pouco. Ele vai então fazer uma espécie de limpa, né, dos povos que estavam ali invadindo o continente europeu nos anos 700. E aí a gente está falando principalmente das invasões dos muçulmanos, né, que estão ocupando com bastante força a Península Ibérica, ali, principalmente os mouros. Então o Carlos Magno ele vai ter muitas vitórias importantes e expulsando essa população que é islamizada. E ao expulsar essa população que é islamizada, então ele vai articular, né, a sua relação com a Igreja Católica. E é a Igreja Católica, então, que vai dar o título, né, de imperador, né, para o Carlos Magno, recuperando ali a tradição que já foi, né, que já existiu na Europa ali no finalzinho do Império Romano. Tanto é assim que o Carlos Magno ele vai se tornar o primeiro imperador do Sacro Império Romano Germânico. E a coroação dele, né, na noite de Natal do ano de 800, vai ser celebrada como sendo a retomada, né, dos vínculos entre a Igreja Católica e os impérios da Idade Média. E aí, essa cena, né, que foi muito bem retratada em vários lugares, eu estou colocando aqui, ó, no vídeo vai aparecer agora uma dessas imagens, né, essa cena retrata então o quê? A Igreja Católica concedendo o título de imperador para dar para o Carlos Magno todo o respaldo, né, que vai ser necessário para ele, para que ele possa governar. Então a Igreja Católica está fazendo um processo de legitimação desse império. O que a Igreja Católica quer com isso? Olha, quer muitas coisas. A principal delas, né, é a vitória contra os seus inimigos. E a Igreja Católica, o que mais tem nesse período é inimigo, né? Vamos ser bem honestos. E aí os inimigos da Igreja Católica vão ser principalmente os muçulmanos que estão tentando, de uma certa forma, islamizar a Europa.
Então, para a Igreja Católica, ter um poder militar como é o poder militar do Carlos Magno é super importante. O Carlos Magno quer o que nessa relação da Igreja Católica? Legitimidade. Como que ele vai governar todo esse império? Ó, o império, né, o mapa aqui do Império do Carlos Magno está aparecendo aqui pra gente agora. Como que ele vai governar todo esse império? Não vai ter jeito, ele vai precisar dessa legitimidade. E essa legitimidade quem vai dar vai ser a Igreja Católica, né? A principal batalha desse período, e a relação vai se constituir aí, é a partir daquele evento que vai acontecer em 732, né? Quando vai ocorrer, então, a Batalha de Poitiers. Bom, a Batalha de Poitiers ela vai ocorrer entre, né, o Reino dos Francos e os muçulmanos e vai fazer com que impedir, né, com que os muçulmanos eles consigam entrar, então, no território europeu. E isso vai ser muito importante para a Igreja Católica. Afinal de contas, quanto mais muçulmanos ocupando o território europeu, mais haveria a conversão de fiéis do catolicismo para o islamismo. Então essa batalha é fundamental, né? Essa batalha ela vai entrelaçar de fato a Igreja Católica e o Império Carolíngio e vai fazer então com que o Império Carolíngio, né, a dinastia carolíngia de uma certa forma se constitua aí como grande elo, né, e o grande elemento de ligação aí com o Carlos Magno, tá? Então, a Batalha de Poitiers vai ser muito importante pra gente, os seus significados, né, para além disso tudo, né, vai ser principalmente uma refreada, né, uma das consequências principais da Batalha de Poitiers vai ser refrear então essa expansão islâmica no mundo europeu. E além disso tudo também, uma outra grande consequência vai ser essa articulação aí entre Igreja Católica e Carlos Magno. Vamos relembrar também que o Carlos Magno ele utiliza outras ferramentas para se aproximar da Igreja Católica. A principal delas vai ser a expulsão, né, de lombardos, principalmente, que estão ali nos territórios da Península Itálica, e ao expulsar esses lombardos ele vai fazer uma doação, né? Vai doar as terras que vão pertencer à Igreja e que vai permanecer com a Igreja até os dias de hoje. A gente está falando sobretudo do território que é o Vaticano. Tudo bem? Bom, então o Carlos Magno realiza toda essa grande expansão. Com esse dinheiro que ele vai pegar, ele vai articular o Renascimento Carolíngio, vai intensificar, né, a produção dos monges copistas. A gente vê a importância dos monges copistas para dar o legado, né, da cultura europeia para que ela sobreviva de alguma forma, né? Então o Carlos Magno ele vai atuar nesse sentido, portanto ele vai ser muito importante no aspecto cultural. Mas quando Carlos Magno morre, né, o Império Carolíngio ele vai se desmembrar. E ele se desmembra justamente porque não há uma solução entre os herdeiros de Carlos Magno. Então a gente está vendo aqui agora um mapa, que é o mapa do Tratado de Verdun. E esse Tratado de Verdun, como vocês bem sabem, é a divisão do Império Carolíngio nos 3 descendentes de Carlos Magno. Nesse caso, né, já eram os seus 3 netos, que estão dividindo ali todo esse grande território, que é o território do Império Carolíngio. O Tratado de Verdun ele tem um significado muito forte para a formação do feudalismo na Europa, né? Por quê? Quando esse grande império se divide, ele começa a se fragmentar e começa a se enfraquecer. E nesse momento de enfraquecimento desse grande território da Europa Ocidental, é que magiares, muçulmanos novamente, e os vikings, principalmente os vikings, vão realizar uma série de invasões nesse território europeu. Realizando essas invasões, então não vai ter jeito. A população que estava vivendo, né, ali dentro do mundo europeu, que estava constituindo o Império de Carlos Magno, vai se ver obrigada a dar linha, a sair desse território. E aí, como a gente trabalhou bastante durante as aulas, né, essa saída ela vai significar o quê? Bom, eu estou aqui, estou vendo a galera chegar. Quando a galera chega, eu vou embora. E vou embora para me defender dessas invasões. Então tudo isso vai fragmentar ainda mais o território e vai promover aquilo que a gente chamou de castelização do mundo europeu. Todos esses grupos, né, que começam a vazar, bater em retirada para fugir dessas invasões, vão chegar em territórios normalmente no alto dos morros, vão cercar esses territórios, vão construir grandes fortalezas para conseguir se defender dessas invasões. Então a gente tem os castelos medievais surgindo aí como um elemento fundamental, né? Os castelos medievais eles servem para as defesas, para conseguir se defender dessas invasões.
Então, a gente está vendo aqui agora uma imagem de um castelo medieval, vocês podem reparar o fosso, né? Vocês podem reparar os muros altos e que invariavelmente alguns deles eram construídos nos altos das montanhas, né? Para melhorar ainda mais essa possibilidade de defesa, certo? E aí, quando a gente tem essas invasões, a gente tem uma nova configuração do mundo político, social, econômico da Europa. Vão se fragmentando essa estrutura de poder, e ao se fragmentar essa estrutura de poder, então a gente vai ver surgir o feudalismo, né? Então a principal característica do feudalismo já está dada aí a partir dessas invasões. Tá todo mundo indo para o campo, então ruralização, certo? Então com a ruralização vai haver também a ausência das atividades econômicas. Como que o João vai conseguir comercializar nesse mundo se ele está em fuga? Se ele não consegue muito ficar parado, se ele precisa de estar num espaço muito longe para poder se defender dessas invasões. Então não dá para o cara estar lá na feirinha comprando e vendendo coisas e do nada chegam uns vikings para saquear. Então não há a menor possibilidade de comércio. Portanto, as duas principais características do feudalismo vai ser a ruralização e a ausência de comércio, né? E a terceira delas vai ser a constituição de uma relação de servidão. Então por que esses servos começam a aparecer no mundo feudal? Porque cada nobre herdeiro de terra vai então constituir o seu castelo para se defender, e esses servos eles vão ter que de algum modo conseguir se estruturar dentro desse ambiente para conseguir sobreviver a essas invasões, né? Os servos não têm terra, então eles precisam de algum modo se interligar aos senhores feudais e trabalhar na terra do senhor feudal. Então a gente já tem um elemento bastante importante que a gente trabalhou em sala de aula também. Servo não é escravo, ele não é produto do senhor feudal. Ele está ligado ao senhor feudal por causa do elemento da terra. Tudo bem? Aí então a gente tem a constituição então, das ordens feudais, né? A gente vai ter o senhor feudal, o clero, cavaleiros e os camponeses, né? Todos eles aí inseridos dentro de um grupo que a gente está chamando de servos. E em troca desses benefícios de proteção que somente o senhor feudal pode construir, os servos eles vão ser obrigados a trabalhar para o senhor feudal na terra. Então a gente vai ter aí muito claramente uma camada, né, que é uma camada parasitária, ou seja, que não faz nada, que fica apenas lucrando com essa terra, né, se beneficiando de ter a posse dessa terra, de ser dono dessa terra, e uma camada trabalhadora, que vai trabalhar na terra do senhor feudal, né? E a partir dessa relação entre servos e senhores feudais é que a gente vai ter então a organização, o estatuto socioeconômico dos servos, que vão ser pessoas que vão trabalhar nas terras dos senhores em troca de proteção. E aí então a gente chega nas obrigações feudais, né? O que a gente tem como as obrigações feudais? A gente vai ter a banalidade, né, que vai ser o pagamento, né, pelo uso das ferramentas. A gente vai ter a talha, né, que é justamente a parte da produção feita, né, no próprio manso servil, que vai ser entregue ao senhor feudal para que, em troca, o senhor feudal proteja esse servo. E por fim a gente vai ter a corvéia, né? Eu quero destacar para vocês a corvéia, porque não se esqueçam que eu quero, na prova de vocês, que vocês estruturem também os mansos, né? Então, algumas pessoas me perguntam, qual que é a diferença, então, entre a talha e a corvéia? Muito simples. A corvéia é o servo saindo do seu manso servil, indo até o manso senhorial e trabalhando nas terras do senhor. A talha, na realidade, ele vai entregar a produção, né, que o próprio servo fez no manso servil, e essa produção vai ser entregue para o senhor feudal em troca dessa proteção. Tudo bem? E a partir disso, então, a gente sabe nessa divisão. Ah, professor, por que o servo, então, não pode só trabalhar no manso servil? Muito simples. O manso servil eram as terras de pior qualidade. O manso senhorial eram as terras de melhor qualidade. E não se esqueçam, no manso senhorial, toda a produção é destinada para o senhor feudal. No manso servil, essa produção ela é dividida, digamos assim. E a gente tem ainda também o manso comum, que era onde ficavam os suprimentos. Então, caça, madeira, e aí também a gente tem essa hierarquização. A caça ficava, né, principalmente os melhores produtos advindos da caça, ficavam para o senhor feudal, enquanto que os suprimentos, as madeiras e tudo mais que era necessário para os servos, podiam ficar para os servos. Tudo bem?
Agora, a gente tem também uma relação entre feudos, né? E essa relação entre feudos, então, vai ser a forma de dar o tom dessa fragmentação e proliferação de feudos que vai acontecer ali entre o século 8, 9 e 10 na Europa, né? Como que os feudos eles vão se espalhar? A gente lembra, né? Eu tô colocando aqui pra vocês, inclusive, o esqueminha, ó, tá aparecendo aqui. A gente tem o vassalo, o suzerano 1, né? Que vai ser o rei, que vai entregar, né, a terra para um outro senhor feudal, e esse senhor feudal vai se tornar vassalo desse primeiro suzerano. Qual é a obrigação do vassalo? Proteger o seu suzerano. Em um ambiente de invasão, em um ambiente de conflito, ele vai ser obrigado a prestar serviços militares para o suzerano. E ao prestar serviços militares para o suzerano, então, o que vai acontecer vai ser que ele vai estar pagando essa terra que foi doada para ele. Então o suzerano doa a terra para o vassalo, em troca dessa doação, o vassalo vai defender as terras do suzerano. Essas são as relações feudais, então. Então não se esqueçam das três que a gente trabalhou, né? Banalidade, talho, corvéia. As obrigações feudais são relações entre servo e senhor feudal dentro do próprio feudo, certo? E as relações entre feudos, suzerania e vassalagem. O suzerano dá a terra, o vassalo defende esse suzerano que deu a terra. E vamos relembrar, né, quais são as características gerais então, do feudalismo, né? Então a gente vai ter a fragmentação do poder político, a gente vai ter essas relações estabelecidas entre servos e senhores feudais, a gente vai ter a relação entre os feudos, né? Não se esqueçam então, né, o que é bastante importante pra gente dos aspectos da ruralização, certo? Então tá todo mundo indo pro interior, então não tem comércio, né? Então o estatuto socioeconômico do servo dentro do feudalismo vai ser o quê? Vai ser uma pessoa ligada à terra e que vai trabalhar na terra. E eles vão ser então basicamente sociedades autossuficientes. Tudo aquilo que é produzido no feudo vai ser consumido dentro do feudo. Por quê? Porque não há possibilidade de comércio. Quando a gente tem os processos de transformação e a inserção do comércio a partir do renascimento comercial, a gente vai ver o fim do feudalismo. Fechou? Beleza? Bons estudos, galera. Arrebentem e é tudo nosso e nada deles.